Glórias a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Podem se assentar. Fiquem à vontade. E pela vida do céu, pastor Ever. E nos confiar aí o púlpito para estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. O Senhor que já se faz presente aqui neste lugar, eu já pude sentir a tua presença. Eu tenho certeza, mais e mais o Senhor tem para nossas vidas ainda nesta noite. Glórias a Deus. Queria compartilhar com a igreja uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Tivemos aqui o domingo da manhã, cooperando com os irmãos. Vindo aí uma palavra abençoada, pastor Marcel, sobre aí perseguição, né? O que é perseguição e o que não é perseguição, né? Glórias a Deus. Deus possa continuar abençoando esse trabalho, esse projeto. O Senhor tem abençoado, né? Notado, temos percebido que o Senhor tem abençoado. Por isso que essa igreja tem crescido, porque é uma igreja de oração. Uma igreja que ora, que clama, que busca o Senhor. Amados, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Apenas 2 versículos. Glórias a Deus. Filipenses, capítulo de 3, versículo 13 e o versículo 14. Digo amém. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Querido apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja que está em Filipos, igreja esta que iniciou os seus trabalhos ali na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, junto ali com a sua comitiva. Em Atos capítulo 16, a partir do versículo 9, nós vemos ali o relato, onde a Bíblia diz que Paulo ele tem uma visão de noite, de um varão que se apresenta a ele e diz: passe a Macedônia e nos ajuda. Então Paulo percebeu naquela hora que o Espírito Santo então estava dando direção para que ele então pudesse estar indo para a Macedônia. E Filipos é a primeira cidade onde então eles param, procuram um lugar ali então para orarem, encontram algumas mulheres, entre elas uma mulher chamada Lídia. A Bíblia diz que ela é a vendedora de púrpura, uma mulher então que recebe a palavra do Senhor, abre as portas da sua casa para receber ali o apóstolo Paulo e os demais. Então ali começa aquele trabalho, começa ali aquele grande trabalho do apóstolo Paulo nessa viagem. E nessa carta, ele estando preso, provavelmente em Roma, ele vai escrevendo para os irmãos que estão em Filipos, e muitos dizem que essa é uma epístola chamada Epístola da Alegria. O apóstolo Paulo se alegrou muito com essa igreja. Ele vai dizer que era uma igreja que desde aquele primeiro dia até os dias então, a igreja cooperava com a obra do Senhor, e isso trazia grande alegria para a sua vida, ainda que ele estivesse preso. Glórias a Deus. Então, nesse capítulo de número 3, ele vai trazendo no início ali algumas orientações e exortações sobre alguns maus obreiros, alguns obreiros que queriam introduzir algumas heresias, introduzir falsos ensinos no meio da igreja. Então, Paulo é enfático em querer repreender estes irmãos e querendo ensinar, dizendo que a fé em Jesus, mas deveríamos carregar alguma coisa ainda da lei, como a circuncisão. Então o apóstolo Paulo começa
a rebater e dizendo que ele também poderia confiar na carne, que ele era israelita, ele foi circuncidado ao 8º dia. Então o apóstolo Paulo ele começa a dar um testemunho para a igreja da sua própria vida. Não somente uma orientação para a igreja, mas aquilo que ele faz no seu dia a dia. Como que é o seu viver. Então ele vai trazendo o relato, o testemunho, dizendo, olha, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Segundo a lei, eu fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele vai dizer que segundo a justiça da lei, ele era um homem irrepreensível, um homem reto, um homem correto. Mas ele continua dizendo, mas tudo aquilo que eu achava que era ganho, reputei por perda para ganhar. Tudo aquilo, aquela bagagem, a história da sua vida, a sua trajetória, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o doutor da lei, tudo aquilo que ele viveu. Quando ali em Atos capítulo 9, ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, e ele tem então ali aquele encontro com o Senhor, e ele é transformado a partir daquele momento. Então ele muda a sua vida, ele muda o foco, o objetivo da sua caminhada. E tudo aquilo que ele viveu, ele vai dizendo que pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e a considero como um esterco para que eu venha ganhar a Cristo. Um homem que colocou uma pedra no seu passado, não que ele não lembrasse, ele colocou uma pedra no seu passado, de agora em diante é um novo rumo, é um novo objetivo. E aqui, nesses 2 versículos que nós lemos, ele continua relatando de si mesmo, dizendo, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Vai fazendo um paralelo aqui de um atleta que está aí correndo na competição, não que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. Então, esse que eu haja alcançado está no futuro. Mas para eu alcançar esse futuro, eu preciso fazer alguma coisa hoje. E é isso que ele vai dizer, mas uma coisa eu faço. O que ele faz hoje? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, em poucos minutos, sobre essa decisão do apóstolo Paulo de focar a sua vida no alvo, avançando para aquilo que está à frente, não naquilo que foi passado, não naquilo que foi vivido. Todos nós temos uma história, todos nós temos um passado, e nós não podemos negar que nós vivemos, o que nós passamos. Cada um tem uma história para contar, cada um tem um testemunho para contar, e o seu testemunho edifica a minha vida, e o meu testemunho edifica a sua vida, e é assim que nós caminhamos. Mas assim como para dirigir um veículo, eu preciso olhar para o para-brisa, existe lá o retrovisor, mas o meu objetivo, o meu foco tem que estar na frente. Será que alguém consegue dirigir um veículo olhando só pelo retrovisor? Rapidamente aquele veículo vai se desgovernar. Mas nós olhamos pelo retrovisor, apenas um rápido olhar, mas o nosso foco, o nosso objetivo está à frente. Aleluia. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, de pessoas talvez que passaram situações, traumas, problemas no seu passado recente ou um passado mais distante, mas ainda nesse presente, ainda continua incomodando, ainda continua ali como uma pedra no sapato, não permitindo com que essa pessoa possa avançar para as coisas que estão adiante de nós. Irmãos, o passado
não tem como nós alterarmos nada, nós não temos acesso ao que passou. Nós não conseguimos mais, está fora do nosso alcance. Quantas pessoas que nós já perdemos que estão no nosso meio, e às vezes nós vemos num vídeo, às vezes mesmo numa fotografia, você vê aquela pessoa tão nitidamente que parece que ela ainda está em nosso meio. Mas ali não tem como fazer mais nada, não tem como se fazer, não tem como entrar dentro daquele vídeo e resgatar aquela pessoa e trazer para o presente. O passado é assim, nós temos essa lembrança, mas nós não temos como alterar nada do que se passou. Mas nós podemos tomar uma decisão hoje, de fazermos diferente hoje, para que o nosso amanhã seja diferente. O nosso amanhã vai ser o reflexo daquilo que nós fazemos hoje. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E, irmãos, eu separei aqui algumas circunstâncias, algumas situações, de repente, que alguns de nós nos deparamos ao longo da nossa vida. Tem muitas pessoas que sofreram alguns traumas na infância, na sua juventude, ou até mesmo na sua adolescência, e hoje, já passado tanto tempo, ainda carrega esse trauma junto de si. Quantas pessoas que às vezes estão no nosso meio e não consegue abandonar o passado, não consegue deixar o passado no seu devido lugar, não consegue se libertar dele, assim como quem assiste futebol aqui, o jogador lá ele vai treinando e às vezes um treino eles colocam uma cinta no jogador e fica o outro de trás segurando. E aí ele tenta correr, mas ele não sai do lugar. Assim também é nós, quando nós vivemos o nosso presente baseado naquilo que já nós estamos caminhando, mas na verdade nós não estamos saindo do lugar. Aleluia. E o Senhor, Ele quer nos dar uma vida nova, Ele quer nos mostrar um horizonte novo, mas se nós só estamos olhando para trás, nós não conseguimos enxergar o que está diante de nós. Por isso que Jesus ele vai dizer assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Todos saíram ali daquele lugar, mas o coração daquela mulher ficou naquela cidade. E ela não aguentou, e ela desobedeceu às ordens, que era para não olhar para trás. E ela olhou para trás. Naquele exato momento, ela se transforma aí em estátua de sal. E até hoje, ali perto do Mar Morto, existe uma escultura, algo feito ali na rocha, que muitos dizem que é a mulher de Ló. A aparência realmente é uma aparência de uma mulher. Então, pessoas que às vezes na sua infância tiveram situações, passaram por problemas, e até nos dias de hoje carregam consigo este trauma e não conseguem se libertar. E meditando nessa palavra, eu lembro do rei chamado Ezequias, um homem que a Bíblia relata que foi rei de Judá, lá em 2 Crônicas capítulo 29, ele assume o reinado de Judá. Porém, a Bíblia vai dizer antes que quem era o rei era o seu pai, Acás. E este homem foi um homem perverso, um homem que não andou segundo os caminhos do Senhor, um homem que fez mal aos olhos de Deus, um homem que instituiu a idolatria dentro do reino de Judá, um homem que levantou altares para Baal, um homem que pegou os seus filhos e queimou ao fogo para sacrifício aos Baalins. Ezequias escapa por pouco. E aí então Ezequias vai crescendo, vendo todo aquele cenário de destruição, aquele cenário de derrota, aquele cenário de perseguição, de dor, porque o rei da Síria vinha de tempos em tempos e humilhava Acás. E ali levava os bens, os presentes que Acás oferecia. Então sempre ele ficava ali debaixo do jugo do rei da Síria. E Ezequias vai crescendo, vendo tudo aquilo, acompanhando de perto nos teus olhos, vendo tudo o que estava acontecendo.
um homem que tinha todo o direito de ter todos os traumas da sua vida, porque por pouco o seu pai também não lhe queimou no fogo, o altar de Baal. Tantas situações aconteceram e ele vendo tudo o que seu pai havia feito. Acais foi um rei tão ruim que a Bíblia vai dizer que quando ele morreu, não enterraram ele junto com os reis, que era o costume. Colocaram ele separado. Como diz, tem gente que diz assim que a pessoa quando morre ela fica boa, né? O rapaz era tão bom, era tão boa. Mas Acais nem depois da morte ficou. Nem depois da morte. Enterraram ele separado dos reis. Esse aqui merece ser enterrado. Então, com 25 anos de idade, Ezequias assume o trono. E agora? O exército destruído, falido, templo fechado, os sacerdotes todos abandonados. E agora? O que fazer? Mas a Bíblia vai dizer que ele reúne o povo. Diz lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 e 11. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor nosso Deus, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Meus filhos, não sejais negligentes, porque o Senhor nos chamou para sermos servos dele, aleluia, para nós queimarmos incenso para ele, para nós adorarmos o teu nome, aleluia. Ezequias, então, a primeira decisão do teu reinado é fazer uma aliança com Deus. Olha, o pai fez tudo de errado. Às vezes a gente diz assim, filho de peixe, peixinho é, né? Mas nesse caso não. Meu pai fez tudo de errado, mas eu não vou fazer. O erro que se cometeu para trás, eu não quero isso para mim. Essa herança que os meus pais deixaram, eu não vou levar comigo. Aleluia. Eu quero uma nova história para a minha vida. Eu quero um novo rumo. E eu sei que Deus pode ter misericórdia da minha vida. E eu sei que Deus é o único que pode transformar a minha vida. Aleluia. E a Bíblia, irmãos, vai dizer que Ezequias temia tanto o Senhor, andava nos seus caminhos, que antes dele não houve outro rei igual a Ezequias, e depois de Ezequias também não sucedeu outro igual o rei Ezequias. Tudo de um dia, de uma decisão. Agora é hoje. Hoje me tem vindo ao coração que façamos uma aliança. Aleluia. Irmãos, ele tinha trauma da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, mas ele disse, olha, isso ficou no passado. Essa herança eu não quero para a minha vida. Eu aprendi uma coisa, irmãos, que herança só é nossa se nós tomamos posse dela. Se o meu pai quiser me dar uma herança e eu não quiser, ele vai dar para outro. Eu não quero, não, isso aí eu não quero, pode dar para outro. Se você não quiser uma herança, ela não é sua. Agora, se você tomar posse dela, essa herança é sua. Glórias a Deus. Meu irmão, se você tem herdado essa herança, aleluia, não sei o que aconteceu na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, se você foi aí abusado, se você foi maltratado. Esses dias eu encontrei com jovens e conversei com ele foi abandonado pelo pai, ele foi abandonado pela mãe, ele vive uma vida de revolta, ele vive uma vida ali abandonado, porque os teus pais nem vêm visitar ele. Ele vive num barraquinho, num sítio, e a gente está tentando ajudar. Aleluia. Mas ele vive o seu presente, mas está totalmente preso ao seu passado. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, e o Senhor tem nova vida para mim e para você. Aleluia. Glórias a Deus. Deixe as coisas no seu devido lugar. Deixe as coisas onde elas ficaram. Não tenta remoer aquilo que de repente te fez mal. Aleluia. Busque a Deus. Deus vai te ajudar a você restaurar. Deus vai cicatrizar todo este mal que ficou para trás. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que
tudo se fez novo e se faz novo na sua vida hoje. Basta você tomar posse dessa palavra, basta você crer e as coisas começam a mudar na sua vida. Aleluia. Queridos, e hoje, como é culto da família, não é isso? Não poderia dizer também problemas que casais vivem também. Casais vivem por problema que se passou, situações que aconteceram e ainda incomoda o dia a dia da vida do casal. Vou contar uma história para vocês de um jovem, um rapaz da nossa igreja. Ele foi casado durante 10 anos. E aí, por alguns problemas, ele resolveu então se aventurar fora do casamento. Buscar aí algumas coisas fora do casamento e aí então o casamento se dissolveu. Ele casado, pai de um casal de filhos. E aí há então o divórcio, a separação. Os filhos, claro, não querem. Passado um tempo, esse foi 2 anos mais ou menos, eles começam a se aproximar novamente. Começam a se aproximar e resolvem então reatar o casamento. O divórcio já tinha acontecido, a separação já estava certa, mas passados 2 anos eles começam a se aproximar. Aquele rapaz então ele vê o erro que ele cometeu, então ele decide ali reatar o casamento com a sua esposa concorda, então eles voltam a morar junto, já tinha saído o divórcio, e aqui nem sei qual que é o procedimento, mas desfazer o divórcio para casar de novo talvez. Porém, irmãos, algo começa a acontecer dentro daquele casamento. A esposa começa a não colocar uma pedra no passado. Aquele rapaz, então, começa a buscar Deus. É uma campanha que nós fizemos há um tempo atrás de 21 dias consecutivos. Se não me engano, ele faltou só um dia. Então, ele decide buscar a Deus, ele se arrepende de tudo aquilo que ele havia vivido, que ele havia passado. Então, ele decide viver uma nova vida juntamente com a sua esposa. Ele, então, entende que foi uma fraqueza. E aí, a sua esposa, então, toma uma atitude, né? Olha, o seu pagamento vai ficar comigo. Imagina se a moda pega. O seu pagamento vai ficar comigo. Eu que vou cuidar das finanças da casa, da conta de água, de luz, telefone, tudo que precisar, eu que vou pagar. Não vou deixar dinheiro com você. E aí ele concorda para que as coisas possam caminhar bem, para que as coisas possam então viver uma vida de paz. Porém, chegou um dia, ele lá ajudando ela nos afazeres domésticos, ele ajuda mesmo. Peço que eu sou falho nessa parte aí, dar um pouco dos afazeres domésticos, né? A gente está tentando se esforçar para ajudar, né? A esposa é uma ajudadora, né? Glória a Deus. E aí, irmãos, ela acha 60 centavos no seu bolso. E aí, então, ela pergunta para ele, mas o que é esse dinheiro? Não, do pagamento eu tirei 20 reais para me comprar um refrigerante na rua, alguma coisa. Provavelmente foi algum troco que sobrou, alguma coisa. E aí, irmãos, foi o estopim para haver ali uma briga, um desentendimento. E aí, então, ele sai de casa, vai embora, porque ela não conseguiu realmente perdoar. Ela não conseguiu, ela vive a sua vida, mas todos os dias desconfiada. Qualquer situação que acontece, ela já vai e já coloca diante dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, que não estão vivendo isso? E às vezes a esposa está do lado, o esposo está do lado, mas parece que é um adversário. Parece que existe uma competição dentro de casa. O Senhor colocou a mulher do nosso lado, o marido do lado de vocês, mulheres,
que é para nós caminharmos junto, para nós estarmos junto. Nas dificuldades, a nossa esposa, o nosso cônjuge tem que ser o nosso amigo, tem que ser a nossa amiga, em quem nós confiamos. Será que você tem medo de deixar a sua esposa ou seu marido às vezes olhar o seu celular? Porque pode ser que aconteça alguma coisa. Aleluia. Irmãos, e eles estão nessa situação. Eles estão numa situação que, se ela não colocar uma pedra nesse passado, não quiser uma nova história, não vai continuar esse casamento. E a vontade de Deus é que continue. E ele pediu perdão para a igreja, ele pediu perdão, continuando a Deus. Ele viu do seu erro. Todos nós podemos errar. Todos nós, aliás, erramos, cometemos os erros. Aleluia. Mas, irmãos, quero dizer que, muitas das vezes, nós não somos punidos pelos nossos pecados, mas é porque nós rejeitamos o perdão de Deus. Muitas pessoas são condenadas, infelizmente, irmãos, foram condenadas ao castigo eterno, não porque o seu pecado é muito grande, mas porque rejeitou o perdão que Deus tem para mim e o perdão que Deus... Aleluia. Glórias a Deus. E o Senhor Jesus, Ele está ali, no meio do casamento. Se estiverem dois, eu estarei. E o que é o casamento, irmãos? São duas famílias que se unem para formar uma terceira. Para que a bênção de Deus possa estar dentro daquele lar, dentro daquela casa. Aleluia. Para que os filhos sejam ali aquela herança que o Senhor confiou àquele casal. Mas às vezes nós olhamos para a esposa, olhamos para o marido e achamos que eu não posso falar isso, eu não posso contar tal coisa. E as coisas vai só de mal a pior. Esses dias eu meditando sobre isso. E aí Deus me fez entender, né? Aqui na terra nós realmente temos esposa, marido, mas lá no céu nós somos irmãos. Diante de Deus nós somos todos irmãos. Aleluia. E o Deus, Ele coloca essa esposa do nosso lado, ou coloca o marido, para se algum é fraco na fé, tem ajuda, vamos caminhar junto, vamos desistir, vamos que vamos, e Deus é que vai nos dar vitória. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, nessa noite eu quero te dizer, se você está tendo problemas no teu casamento, aleluia, Deus já perdoou isso que já passou, aleluia, não fique remoendo mais e mais isso que já passou, aleluia. Sabe o que é, irmãos? Que tem muita gente que às vezes é igual água de chafariz. É água de chafariz, ela vai e volta. Aí às vezes você olha aquele chafariz bonito assim, esses dias eu estava olhando lá em Santana de Cataguás, na praça, aquele chafariz, coisa mais linda. Mas aquela água já foi, já voltou, não sei quantas mil vezes ali. Aleluia. E às vezes nós somos isso, com água de chafariz, nós só fazemos isso, andamos em círculo, como o povo que saiu do Egito. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor quer que nós sejamos águas dos rios, porque os rios eles vão para os mares, aleluia, para o oceano do Espírito, aleluia. A água que passa debaixo da ponte, aquela água não retorna mais, não tem um ditado que diz que águas que movem moinhos, né, não voltam atrás, aleluia. Aquela água que passou ali, ela vai seguir o seu curso, ela vai seguir o teu caminho até se deparar com o mar. Aleluia, e também nós temos que ser como estas águas dos rios, caminhando até nós encontrarmos com o mar, até o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, meu irmão. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que em Hebreus capítulo 12, versículo 15, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine.
Não deixe que nenhuma raiz de amargura possa tomar conta. Não deixe que nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, nenhum aborrecimento possa tirar a sua paz, pode tirar a sua comunhão com Deus, possa tirar a sua alegria de você entrar dentro de casa, de você ali estar junto com a tua esposa, junto com teus filhos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque isso, irmão, só traz problemas para a nossa vida. Eu ouvi um pastor dizer que o ódio, a amargura, esses ressentimentos que nós carregamos, é um veneno que nós tomamos e achamos que a outra pessoa vai morrer. Nós estamos aí consumindo todos os dias aquilo. E é nós mesmos que somos o prejudicado. Aleluia, glórias a Deus. Querido, outra situação é problemas às vezes que nós temos com algum irmão da igreja. Situações que às vezes nós passamos e às vezes aquilo até se resolveu, mas ainda traz isso. Talvez aquilo você já resolveu, já conversou, mas você não tira aquilo. Ou às vezes até um pecado que nós cometemos, pecado que eu cometi e Deus já perdoou há muito tempo, mas você ainda não se perdoou. Você ainda continua meu Deus, por que eu fiz aquilo? Meu Deus, eu não era para ter feito aquilo. Meu Deus do céu, que coisa é essa que eu fiz? Meu irmão, o Senhor Jesus já te perdoou. Aleluia. Hebreus 10:17 diz assim: jamais me lembrarei dos seus pecados e iniquidades. Jamais me lembrarei. E às vezes nós queremos. Como que nós vamos alcançar as coisas que adiante estão de nós? Nós estamos aí nos punindo pelo nosso passado, pelo que nós passamos. E esquecer, o dicionário diz, não lembrar. Como que está a nossa memória? Como que é a nossa memória? Será que nós esquecemos fácil das coisas? Meditando nessa palavra, eu comecei a ler um estudo e me surpreendi com aquele estudo. Você é daqueles que tem o costume de, às vezes, deixar alguma coisa, guardar sua carteira ou a chave do carro e depois você sai procurando, não sabia onde pôs? Meu Deus, onde que eu estava aqui agora? Estava na minha mão. Irmãos, a nossa mente, ela não absorve, ela não guarda todas as informações. Imagine, quando tem 365 dias, 24 horas por dia, a nossa mente armazenar tudo aquilo que nós vivemos. O estudo vai dizer, se você esquece de coisas rápidas, coisas até insignificantes, isso está trazendo saúde para a sua memória. Glória a Deus, irmãos. Eu lendo, aí chamei a minha esposa, falei assim, olha aqui, lê isso daqui. Você às vezes é daquele que, meu Deus, esqueci disso, não estou lembrando. É porque a sua memória, ela está otimizando algumas informações, ela está armazenando somente aquilo que talvez vai ser útil, para que possa armazenar outras informações. Porque senão a nossa mente não consegue armazenar tudo. Tem coisas que às vezes você lembra de muito tempo atrás, mas tem coisas que é recente e você não lembra. Comum diz, você não lembra nem do que eu não lembro nem do que eu almocei hoje, não lembro nem do que eu jantei ontem. Glória a Deus. E é isso, irmãos, que Deus quer. Pare de ficar guardando um monte de coisa, de lixo dentro do nosso cérebro. Glória a Deus. Passe a guardar aquilo que vai edificar. Pensa naquilo que vai nos abençoar. Tudo aquilo que for justo. Isso que a Bíblia diz. Tudo aquilo que for de boa fama. Glórias a Deus. Nisso pensai. Vamos ver e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deixa as coisas que aconteceu. Eu vou contar um testemunho meu. Há exato 2 anos atrás,
Para ser mais exato, foi no dia 20 de setembro, hoje é dia 23 de setembro. Eu passei um problema na empresa, uma pessoa que estava muito próxima de mim, ali quem eu menos esperava, me deu uma rasteira, me prejudicou, de alguém que eu não imaginava, de alguém que eu não esperava. Essa pessoa então, seca, e traz aquela notícia, e aí não tinha como, não dá tempo nem de eu respirar. Aquilo ali trouxe água, trouxe coração, trouxe uma dor, justamente dessa pessoa. Justamente esperava de outros, mas não dessa pessoa. E aí eu vivi aproximadamente por 6 meses carregando aquilo ali. 6 meses carregando aquela angústia, aquela dor, querendo nem ver aquela pessoa, não querendo nem encontrar. Irmãos, e Deus não deixou eu encontrar com aquela pessoa. Ora, na mesma cidade, praticamente tem um convívio quase que semanal, não trava aquela. E aí, passados 6 meses, Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu sabia que eu não podia viver daquele jeito. Por mais que era o prejudicado, por mais que estava sendo o ofendido, mas eu não podia viver daquele jeito, porque era o veneno que eu estava tomando. E aquela pessoa estava andando na rua aí, livre, leve, solta, na maior tranquilidade. E era eu que estava sendo consumido a cada dia por aquele sentimento. E aí então, Deus colocou no meu coração, ore por essa pessoa, ore por ela. E então, com as minhas poucas forças, eu comecei a orar. Às vezes ele vai orar, ó Senhor, abençoa, mas mata também. Né? Se Deus agisse conforme as nossas justiças, né, irmãos? Deus julgasse conforme nós somos juízes. E aí, começando a orar, e aí Deus foi me dando graça para orar não só para aquela pessoa, e a família. E aí Deus foi tirando o meu coração. E aí chegou um tempo que, glórias a Deus, eu não tenho mais nenhum problema, nenhuma raiz de amargura no meu coração. E aí, irmãos, passados 2 anos, semana passada, eu fui numa quadra jogar futebol. Quem que estava lá? Entrei dentro da quadra, cumprimentei. E aí, casa, glórias a Deus, é o Senhor que nos justifica, aleluia, glórias a Deus. O benefício foi para a minha vida, não foi para a vida dele. Eu estou abençoando a vida dele através da oração, aleluia, mas o maior beneficiado foi eu, porque Deus sabia que se eu encontrasse antes, eu ia virar as costas, eu ia virar a cara, eu não ia cumprimentar. Talvez eu poderia lançar a palavra até de maldição para aquela pessoa, mas Deus não deixou. Deus, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração, sabe do que eu e que você precisamos, meu irmão. O que nós precisamos é pedir a ajuda do Altíssimo. Glórias a Deus, aleluia. Quando nós pedimos a ajuda do Altíssimo, a ajuda ela vem do alto. E aí é tão bom depois você bater no peito, você andar e falar assim, liberto. Estou liberto disso, desse pensamento. Estou liberto desse sentimento. Aleluia. Por isso que Jesus, Ele morreu na cruz para que nós possamos ser livres, irmãos. Ser livres de várias coisas. Creio que não tem ninguém aqui na igreja obrigado. Você está aqui porque você é livre. Você de livre e espontânea vontade, você colocou no teu coração de tomar um banho, de poder colocar uma roupa, de poder estar aqui adorando o Senhor, aleluia, e saber que Deus está aqui na casa e que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos e aquilo que nós pensamos. Glórias a Deus. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu queria que você abrisse aí em Tito. Você vai encontrar aí, depois do 2 Timóteo,
Antes de Hebreu, Filemon, Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, a partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, em inveja, odiosos, odiando-nos aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós fomos regenerados, nós fomos justificados. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, a justificação, ela é imediata. Você quer voltar para sua casa justificado, hoje é a oportunidade. A justificação é no momento. Se você clama a Deus, pede ao Senhor a graça, a misericórdia, a justificação é instantânea. A santificação não. A santificação, ela é um processo. Dia após dia. Eu costumo dizer que a santificação é como aquele filtro de barro. Nós compramos novo, e aí quando nós colocamos água, e nós pegamos aquela água, está um gosto de barro muito forte. É isso. Vai tomando aquela água e o gosto fino, vai chegar uma hora que já não tem mais gosto nenhum de barro. Assim também é a nossa vida. Quando nós viemos para Jesus, nós vemos com um gosto de barro muito forte. E aí, através da palavra, o Senhor ele vai nos limpando, limpando, limpando. Essa aí é a santificação na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, irmãos, o Senhor ele tem muito mais nas nossas vidas. Se liberte daquilo que tem te incomodado. Se liberte daquilo que tem trazido para a sua vida angústia. John Wesley, ele vai dizer que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro do cristão. Isso, quando nós viemos, eu lembro quando eu me converti, a igreja lá tinha jovens convertidos, não conhecia ninguém, morava 10 anos naquela cidade, ele falou, gente, como é que pode morar num lugar e chegar aqui e deparar com os jovens e não conhecer nenhum? Ritmo de vida, né? Os caminhos que um seguem e o outro segue. E aí comecei ali, aí eu pegava a motinha, ia lá para os ensaios, e começava a ver ali aqueles jovens cantando, e um tocando bateria, e outro no baixo, e outro na guitarra. Algo maravilhoso. E aí tudo diferente, tudo novo. E aí Deus vai trabalhando, vai falando dia após dia. Deus vai nos moldando, glórias a Deus. Assim como um oleiro, ele vai moldando barro, vaso. Vai pegando aquele barro, e aí vai dando forma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isaías 43, 25 vai dizer, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Meu irmão, coloque uma pedra nessa história. Deus não se lembra mais daquilo que você já pediu perdão. Deus não se lembra mais do seu passado, aquilo que você viveu. Aleluia. Viva uma nova vida. Não se preocupe com aquilo que já passou. Eu lembro que teve uma situação que eu fui vender um carro para um rapaz, e aí acabei ele lá correndo atrás para poder tirar o dinheiro, e aí eu acabei desistindo da venda. Lá correr com tia, né? Porém aquilo ficou no meu coração. O rapaz correu atrás para poder ter o carro, mas aí apareceu outra situação, falou, companheiro,
posso mais vender o veículo. Agora eu estou com dinheiro, tirei o dinheiro. E aí, quando eu me converti, Deus me fez lembrar disso. Até então, para mim, Deus me fez lembrar. Senhor, eu tenho que encontrar com esse rapaz. Bora encontrar com ele. E aí, tá com ele. E aí, irmãos, quando fala isso para Deus, para, né? Toma cuidado com o que você pede para Deus. E aí eu saindo do banco, com a cabeça em outro lugar, de cara, rapaz, na minha frente. Ó, o Espírito Santo, você não queria oportunidade? E aí eu cheguei, ô meu amigo, vem aqui. Você lembra aquela vez? Não sei se eu te trouxe algum prejuízo, não sei se eu causei algum dano aí na sua vida, mas eu estou aqui para te pedir perdão, para te pedir o que aconteceu, e de repente a gente aí acertar alguma coisa. Virou para mim e falou assim, olha, fique em paz, está tudo certo, está tudo resolvido. Ele estava bem, mas eu não estava. Então precisava de eu ter esse encontro com ele. E aí eu fui para casa satisfeito e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor quer libertar a sua mente desse passado. O Senhor quer escrever uma nova história para a sua vida. Aleluia. E hoje é a oportunidade que o Senhor nos dá para que a gente possa, então, conhecer aquilo que tem novo para a nossa vida, saber aquilo que está adiante de nós. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É interessante, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo vai dizendo e não que eu haja alcançado. Está dizendo, uma coisa eu faço. O que eu faço? Eu estou esquecendo daquilo que eu vivi, dos ensinos que eu tive, das experiências que eu vivi. Eu quero algo novo para a minha vida. Não que eu vou esquecer literalmente, eu não vou lembrar, mas aquilo não vai fazer parte do meu presente mais. Lá na segunda carta de Timóteo, quando ele escreve essa última carta, que ele sabe que ele estava lá à beirinha, ali de ser decapitado, de ser enforcado ali, ele vai escrever assim, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Desde agora ele já coloca no presente, desde agora a coroa da justiça me está preparada, na qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardarem a sua vinda. Glórias a Deus. Irmãos, com a permissão do pastor, eu queria pedir que você se colocasse de pé. Queria orar pela sua vida. Aleluia. Deus maravilhoso. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios 6,11: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Nós fomos lavados, nós fomos justificados, aleluia, nós fomos regenerados. E ainda, nós precisamos carregar isso para a nossa vida. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar porque talvez você tenha passado por situações nesse sentido. Tem um rapaz que trabalha conosco, ele é baiano. E lá na Bahia, ele era feiticeiro, macumbeiro, servia o pai dele lá. Mas um dia ele teve encontro com Cristo. E aí, devido à situação, à escassez de trabalho, ele decide então pegar aí a sua mochila, pega a estrada rumo a São Paulo. Caminha durante 3 meses. 3 meses na estrada, na rodovia, caminhando dia após dia. Até chegar na minha cidade, nós encontramos ele por uma presença de Deus, está lá conosco, estamos aí lá ajudando ele. E aí ele começou a contar os relatos. Falou, olha, irmão, eu não tenho nem vontade de voltar lá na Bahia. Eu lembro de tantas coisas, tantas maldades que eu fiz, tantos casamentos
nós desfizemos, tantos negócios que faliram. Irmãos, o inimigo ele tem poder também. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, meu irmão, deixa fazer trabalho, pode fazer o que for, nenhuma ferramenta vai prosperar na sua vida. Aleluia. E aí, então ele vai dizer que, eu não quero voltar mais para lá. Eu falei assim, não pensa isso não. Se Deus preparar um dia, você pode voltar sim, para as pessoas ver o quão Deus é poderoso para transformar, para mudar a história. Aleluia. E é isso, o que você fez no passado, Deus já esqueceu. Deus já não lembra mais do que você viveu. Agora você é uma nova criatura. Agora você é uma nova vida. Aleluia. E aí, se Deus permitir de você retornar, as pessoas vão ver a transformação que Deus fez através da sua vida. E as pessoas vão ver Deus em você. E é isso que acontece. Muitas das vezes, irmãos, muitos não vão pisar aqui, mas eles vão ver Deus na minha e na sua vida. A Bíblia diz que nós somos cartas lidas por todos os homens. Aleluia. Eu e você, onde colocamos os nossos pés, nós estamos ali para poder abençoar aquele lugar. Nós estamos ali para poder fazer a diferença, para poder mudar a história dentro daquela casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um sítiozinho aqui em São Pedro, indo para Santana. E aí, desde tempo, Senhor, tem que começar um trabalho aqui nesse lugar. Eu preciso falar do teu amor aqui. Eu preciso anunciar as boas novas. E aí Deus colocou uma estratégia de eu começar a fazer umas visitas. Aqueles que aceitam, aqueles que querem. Eu vou numa casa, faço uma oração, falo um pouco da palavra. E aí, agora nós estamos reunindo lá em casa, já está indo umas 10 a 12 pessoas, estão ouvindo a palavra do Senhor, porque quem é o dono da obra não é eu, quem é o dono da obra é o Mestre, é o Senhor, e o que Ele pede que nós possamos fazer é apenas ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê, aleluia, ser batizado será salvo. Meu irmão, Deus Ele quer trabalhar em nós, para depois a trabalhar através de nós. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor, eu glorifico o teu nome, Senhor. Pai, obrigado por essa oportunidade de estar aqui nessa noite juntamente com essa igreja maravilhosa, onde o Senhor tem falado aos nossos corações. Deus, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, que o Senhor possa, Deus, nessa noite, ó Deus, libertar, meu Deus, esses corações que estão aprisionados, meu Deus, de alguma situação, que estão aprisionados, meu Deus, ó Pai, de um passado obscuro, meu Pai. Ó Senhor Deus, nessa noite, meu Deus, que essa pessoa possa voltar em paz para a tua casa, que este irmão, que esta irmã venha voltar justificado, decidido, meu Deus, em olhar para frente, decidido em alcançar o prêmio que o Senhor tem, meu Deus, para cada um de nós. Ó Senhor Deus, dá força para essa pessoa, dá força para este irmão, para esta irmã. Ó Deus, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade. Ó Deus, mas eu sei que o Senhor é um Deus de coisas novas. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, meu Deus, abundantemente mais daquilo que nós pedimos e aquilo que nós pensamos. Senhor Deus, eu entrego essa igreja nas tuas mãos. Continue abençoando, meu Deus, os obreiros desta casa. Continue, meu Deus, guardando, meu Deus, ó Pai querido, a cada vida. Ó Deus, as crianças, os adolescentes, os jovens, ó Deus, os homens, as mulheres, meu Deus. Ó Pai querido, que este lugar, ó Deus, continue sendo lugar de salvação de almas. Continue, meu Deus, ó Pai, de transformação de almas, Senhor. Deus querido, Deus maravilhoso, Pai, toca em cada vida nesta noite. Ó Deus, que aquele que entrou aqui desanimado, que aquele que entrou aqui, Deus, prostrado diante de alguma situação, ó Pai querido, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que o Senhor possa liberar o perdão, meu Deus, ó Pai, neste coração, que o Senhor possa, meu Deus, ó Pai, abençoar esta casa, este casamento, meu Deus, ó Pai querido, e assim como o Senhor não se lembra mais, ó Deus, do nosso passado, estes irmãos também não venham se lembrar mais daquilo que tem acorrentado. Deus, em nome de Jesus, hoje eu quebro esta corrente. Deus, em nome de Jesus, essa corda, ó Deus querido, este mal que tem aprisionado esta vida, meu Pai, ó Senhor Deus querido, em nome de Jesus, cai por terra todo mal para a glória do nome de Jesus. Eu glorifico o teu nome e te agradeço.
Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe a vida do Guilherme, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que estão diante de mim. Amém? Obrigado a você que veio, você que nos visita. Que bom que você está aqui. Volte sempre, a casa é sua e fique se puder. Amém? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe a sua noite e um bom final de semana para você.